Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Otávio Ribeiro, sou cirurgião dentista, juntamente com minhas amigas Cláudia Lopes e Maristela Olá. Fabretti, nós fazemos parte do grupo Recuperando Sorrisos. Gostaria de mandar um grande beijo para nossa amiga Marister, que não pôde estar presente aqui com a gente, né, Cláudia? Marister, um beijo para você, tá fazendo falta. Estamos te esperando aqui. E no nosso podcast, nós sempre recebemos profissionais da nossa querida profissão de odontologia que compartilham com a gente suas histórias, suas trajetórias e suas técnicas. E o profissional que vem hoje aqui conversar com a gente é um grande amigo meu. Ele é professor, ele gosta muito de estudar, ele vai falar que ele tem várias especializações aqui, é uma das pessoas que eu conheço que mais gosta de estudar. E é com muita honra que nós recebemos aqui no nosso podcast, Recuperando Sorrisos, meu amigo Átila de Freitas. Seja bem-vindo, Átila. Bem-vindo. Muito obrigado, prazer em conhecê-la. Muito obrigado, Otávio. É sempre muito nobre ser convidado para um podcast, ainda mais quando é num sábado à tarde, não sei se eu poderia falar a data, Pode. mas um dia à tarde, Pode. num dia tão ensolarado, mas Sim. para a gente poder bater um pouquinho fazer um bate-papo, conversar um pouquinho sobre odontologia, conhecer a Cláudia. Prazer enorme, fico feliz de conhecer, como eu comentei com ela, a odontologia às vezes traz grandes amigos, como o Otávio, como a Cláudia agora. Então eu sou eternamente grato a essa profissão, a recuperar sorrisos, ganhar amigos e o mais importante, como eu sempre comento com os meus alunos e com os meus pacientes, promover saúde. Porque é isso que nós estamos aqui para poder fazer esse bate-papo leve, esse bate-papo descontraído sobre promoção de saúde. Sim. Porque eu me vejo como o Otávio, que conheço já há mais tempo, como a Cláudia, como promotores de saúde. Sim. Eu acho que essa é a nossa maior responsabilidade, a nossa maior missão. E sempre de uma maneira leve, porque cada vez mais, como estávamos comentando, a vida é agora. Sim. Perfeito. Passamos por um momento aí de pandemia, um momento onde ninguém sabia de nada, e aí entendemos que temos que viver. A gente continua não sabendo de nada, mas a gente tem que viver. Mas aprendemos que temos que viver. Sim. Então eu falo que isso é o mais Cada importante. vez mais. E mais uma vez, muito obrigado. Gostaria que tivesse a terceira aqui, né? A doutora Maristela. Mas num momento oportuno, tenho certeza que vou conhecê-la. Não Uma faltará grande oportunidade. amiga, uma grande pessoa também. Legal. Vamos lá. E vamos lá, falando em promoção de saúde, eu convido a todos que não seguem nosso canal a fazerem a inscrição, a clicarem lá no sininho para receberem as notificações e para darem aquele like também para outras pessoas receberem o nosso conteúdo. Perfeito. E Átila, eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para você nos contar um pouco do início da sua trajetória profissional. Como você pintou a vontade de fazer odontologia? Como foi esse seu começo de carreira? Então, eu falo que a odontologia, para mim, sempre foi um sonho, né? Sempre almejei ser dentista desde pequeno. Minha falecida avó, que eu fico muito feliz que eu dei o nome da minha filha ao nome da minha avó. Minha filha chama-se Beatriz, a minha avó, a mãe do meu pai, uma paterna, se chamava Beatriz, migrante nordestina, né, como muitos aqui de São Paulo, de uma família muito simples, mas meu pai sempre plantando que o estudo engrandece o homem. Eu sou da Zona Norte aqui de São Paulo, de um lugar bem periférico, né, saí de uma região bem delicada porque dentro dos locais onde você tem um pessoal mais simples, tem de tudo. Tem pessoas que têm vontade de ser alguém, tem pessoas que não têm vontade de ser alguém, tem pessoas que têm oportunidade e aproveitam. Eu falo que também não podemos desmerecer aqueles que correm atrás e não conseguem chegar num sucesso pleno como nós. É fácil na minha posição eu falar que tem que correr atrás. Não, eu falo que tem que ter um pouquinho de cada coisa. Sim. Mas meu pai e minha mãe, eu falo que são daquela geração que plantou sempre estudar, né? Eles não estudaram, tem a 4ª série, mas se você conversar com meu pai e com a minha mãe, parece que são 2 intelectuais. Eu fico muito feliz e
Um abraço, um beijo, mãe e pai, que eu tenho certeza que minha mãe é toda internauta, vai ver, vai dar uma olhada. Legal. E eu falo que a minha família é importante, foi importante sempre, e hoje, até hoje é importante para mim. E aí lá atrás, minha avó, com a tal da piorreia, alguns dentes, hoje nós sabemos que a doença periodontal habitava ali a cavidade bucal daquela senhora, e ela comia de tudo. Eu falava, não, vó, eu com meus 8, 10 anos já falava, vou ser dentista para poder fazer um dente para a senhora. E lá, me arrepia. Lá atrás eu sempre tive esse sonho, só que nunca tive muita condição financeira. Mas a vontade era maior do que qualquer coisa. E aí, minha família toda, a família da minha mãe, a família materna e hoje também a paterna, eles são do interior, aqui próximo, uma cidade chamada Limeira. E nós moramos uma época lá, fiz o ensino médio, o antigo colegial lá em Limeira. Aí minha mãe e meu pai, sabendo do meu sonho, do sonho da família, falaram, não, vamos voltar para São Paulo, porque eu sou nascido aqui, né? Vamos voltar, porque aqui em Limeira a oportunidade é um pouco menor, meu pai e minha mãe não tem nada técnico, né? Aí voltaram para São Paulo, e aí eu entrei, fiz um ano de cursinho, e aí entrei e comecei a fazer biologia para depois transformar em odonto, porque eu não tinha condições de fazer odontologia, porque eu dava aula à noite, num colégio na Zona Norte chamado Chafique. Então eu dei aula ali 8 anos no ensino médio, né? E antigamente no supletivo, que hoje é EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. E aí dava aula à noite e para poder pagar a faculdade de manhã. Porque era integral. Aí mudei para conseguir entrar em odonto, aí continuei dando aula. E aí foram 5 anos bem delicados, porque uma faculdade particular era super difícil pagar na época, eu lembro que era R$980 por mês. Para o material e livro. E aí Deus foi tão bom comigo que eu consegui uma bolsa do Creduc. Lá atrás era muito difícil, na minha sala acho que tinham 2 ou 3 pessoas de 120 alunos, que eu falei, eu tive que levar o meu atestado de pobreza ali, entre aspas, brincando, né? Aí comprovamos, a mulher até falou, como vocês conseguem viver com tanta gente, com tão pouco, né? Mas eu falei, não, a gente dá um jeito, consegui 80% de desconto de bolsa, aí me formei. Aí me marcou muito quando eu cheguei com a resposta positiva da faculdade, meu pai falou, olha, fica tranquilo que você é o único que vai ter condições de se formar, porque nada vai te tirar essa faculdade, porque era o sonho, eu fui a primeira pessoa a entrar numa universidade na minha família. Minha mãe são 5 irmãos em Limeira, meu pai 3, e ninguém nunca tinha feito faculdade, tanto é que a primeira mensalidade foi vaquinha da família inteira. E aí entrei na faculdade, né, consegui a bolsa, e aí lá, durante a minha graduação, conheci o meu anjo. Te amo, Cristiane, ele conhece muito bem, minha esposa, ela é assim, nota 50 mil, não sei, eu falo que eu rezei muito para casar com uma mulher igual ela. Agora ela, não sei se ela sabe. Ela, eu acho que reza melhor, viu, tio? Porque ela é um anjo, ela sempre foi uma pessoa muito centrada, né, numa família mais bem estruturada financeiramente, economicamente, socialmente. E ela falou, não, vou dar oportunidade para esse moço aí. E aí começamos a namorar. Uma história muito bonita, meu pai até brinca que eu cheguei para ela e falou assim, não, eu vou te dar uma família boa, bonita, mas você deixa eu pedalar? Aí meu pai que brinca com a minha filha, aí ela deixou eu pedalar, então estamos juntos desde 96, então vai dar aí quase 30 anos, 28 anos, vai fazer 29 esse ano, e estamos casados já desde 2005, então já vamos fazer 20 anos de casado também. Passa rápido. E a gente fica muito feliz, porque lá atrás ela foi responsável por me dar essa estrutura emocional até, e financeira, por que não? Porque me pagava almoços, me dava ajudas ali durante o dia, me dava carona. Aí passava, porque ela é do Imirim aqui, né? E ela passava no Tucuruvi, me dava carona, e aí levava para a faculdade e trazia. Então eu falo que eu tenho anjos na minha vida, aproveitei as oportunidades
Sim. como sempre tive vontade de ser alguém na vida, e a única maneira de ter ascensão social, econômica e intelectual era estudando. E fui atrás de estudar. Como você comentou, puxa, ele estuda bastante porque eu queria ser alguém. E eu sabia que a única maneira que eu tinha de me destacar era estudando, agregando valor à minha pessoa. Porque bens materiais e bens palpáveis eu nunca tive, né? Hoje tenho uma situação mais favorável, mas nunca tive nada muito, assim, esbanjado. Sim. Tudo era muito regrado. Mas sempre com a vontade, o start de ser alguém. Aí me formei e fico muito feliz porque levei junto com a minha família os irmãos da minha mãe, os irmãos do meu pai. Você puxou a fila. Todo mundo. É. Porque hoje nós temos alguns advogados, engenheiros, Legal, arquiteto, administrador, todo mundo foi fazer faculdade. Eu lembro, meu tio, eu tenho um tio que nasceu em 66, então ele tem 10 anos a mais que eu, vai fazer 60 anos. E ele, quando eu entrei na faculdade, e eu ia lá, comecei a namorar com a Cristiane, eu ia para Limeira, era o único passeio que a gente tinha condições de fazer, né? Ia muito para Limeira, vamos até hoje, né? E aí meu tio, não, eu vou voltar a estudar. Porque nós sempre fomos muito próximos, né? E a Cristiane, não, volta, tio Beto. Ele voltou, mecânico, estudou, fez direito. Hoje é um dos principais advogados de Limeira, nossa, que legal. Presidente do principal clube, venerável na maçonaria, assim, deu um plus Que na bonito, vida. né? E assim, eu falo que lá atrás ele me ajudou e eu ajudei ele. Sim. Por quê? Eu falo que a base que eu tive da minha família, porque eu tenho os 3 irmãos, são 3 homens e 3 mulheres, a família da minha mãe. Os 3 irmãos homens são mecânicos. Um agora advogado, mas os outros 2 ainda continuam mecânicos e financeiramente estão muito estáveis. Lá no interior, o pessoal consegue fazer um patrimônio legal, Sim. graças a Deus, graças ao esforço deles também. E essa base que eu tive lá atrás, dentro de uma oficina mecânica, porque não vamos vulgarizar nem fazer uma comparação, mas nós somos como dizer, um ferramenteiro, um mecânico, um arquiteto, um engenheiro, um médico. Sim. Tá bom? Odontologia multifacetada, né? Sim. Por quê? Nós, como profissional odontólogo, esses dias eu estava fazendo uma reflexão com meus alunos, vocês entendem que a odontologia é a única especialidade da medicina que tem uma faculdade? Tem faculdade de oftalmologia? Tem faculdade de dermatologia? Tem faculdade de cardiologia, mas tem faculdade de um órgão chamado dente, Sim. odontologia. Então eu falo que esse sonho lá atrás, que foi com muito esforço, com muita garra e com muita ajuda de todas as pessoas que estavam ao meu lado, fez com que eu motivasse a procurar as coisas. Porque eu encontro ex-professores lá atrás, eles já falavam, não, você já tinha esse perfil lá atrás de querer ser alguém. Porque a faculdade para mim foi muito, muito difícil. Tanto para pagar, quanto para ir, quanto para comprar os materiais, quanto para se manter, quanto para aprender. Sim. Porque imagina, eu ficava o dia inteiro, por isso que eu falo, a odontologia que eu fiz lá na década de 90 foi nota 5.000. Eu fui muito bem preparado para ser dentista. Eu posso afirmar que todas as pessoas que estavam comigo lá na Universidade de Guarulhos foram muito bem preparadas. E fico muito feliz porque nós temos vários professores de lá despontaram em várias áreas, porque era uma faculdade boa. E eu tinha que ter aquela responsabilidade de ser tecnicamente legal e ainda estudava o dia inteiro, à noite ainda tinha que dar aula. Aí a gente chegava no Instituto Chafik, tenho alunos até hoje que são meus amigos, lá da década de 90, fico muito feliz. Inclusive, você foi em casa, você viu que tem um grafite lá em casa, Sim, foi um ex-aluno meu que fez. Nossa, que legal. Porque eu gosto de arte, então eu fiz alguns grafites na minha casa. E aí eu subia a serra todo dia, porque eu moro na Serra da Cantareira, e vi um passarinho ali. Eu falei, puxa, vou atrás desse cara. Entrei no Instagram, mandei mensagem, ele... Pô, professor, que honra fazer um passarinho na sua casa. Eu falei, não, nem lembrava dele, mas hoje é um grande amigo. Né? A Zona Norte, eu falo que a Zona Norte, a odontologia é muito, muito, muito pequena. Você conhece, você viu? Saindo aqui, um amigo meu
Sim. Então eu falo que tudo é muito próximo. E retornando aí, a hora que eu me formei, né, acabei me formando lá com muito sacrifício, com muito esforço. E aí eu falei, puxa, eu gostava muito dentro da faculdade, tecnicamente, por até ter passado alguns detalhes difíceis de endodontia. Uhum. E eu trabalhava, e eu era dupla de um professor que você conhece bem, não sei se você conhece, se tiverem oportunidade de trazê-lo aqui, é um irmão, meu compadre, o professor Adriano Sapata, e eu era dupla dele. Eu fui dupla dele na faculdade. Imagina, ele tem 2 metros, eu 1,80 m, os dois atendendo uma criança. Aí ficava até zoando, porque a gente tinha que ser espadachim, né? Porque um tinha que enfiar a perna no outro, aqui, né? Aí falava, tá bom, eu sou bem resolvido, ele também, tá tudo certo. E aí, por isso que a gente sempre comenta, né, que as amizades ficam de longa data e aí acaba rodando. E ele falou, Atila, no meu consultório eu vejo que a demanda de endo é muito grande. Você não gosta? Gosta. Por que você não começa a fazer endo? E se você começar fazendo, você pode até trabalhar na clínica do meu pai, das mais antigas de São Paulo. Puta, gosto, vou atrás, já tinha um lugar mais ou menos, endodontia. Posso afirmar que ela é lucrativa. Sim. Meus alunos da universidade, eu falo, olha, quer ganhar dinheiro imediatamente após a sua faculdade? Faz um curso de endo e faz endo para os outros. Porque todo mundo precisa de um endodontista. Certamente. Todo mundo. Eu sou endodontista, eu preciso de um endodontista. Porque às vezes a demanda é grande, às vezes... Então todo mundo precisa entender de endodontia. Eu falo para meus alunos da graduação, você não pode levar o nome de cirurgião dentista e não saber fazer uma abertura. Não saber tirar a dor. Sim. Nós somos uma profissão que tira a dor com a mão. Sim. Eu tenho, quem me acompanha no Instagram, eu gosto de tirar a polpa na mão e tirar a foto da polpa. Tirar a foto da polpa bonitinha. Linda. Por quê? Porque eu falo, literalmente tirei com a mão. Tirou a dor com a mão. E tô tentando salvar um órgão. Sim. Porque nós temos a responsabilidade de fazer um órgão na estética e na função. Quem mais tem essa responsabilidade? Então eu falo que é muito delicado. E às vezes, hoje, voltando um pouquinho para uma coisa mais contemporânea, só abrindo um adendo, a expectativa está muito alta. Sim. Então nós temos que trabalhar na expectativa do aluno, do paciente e na nossa. Sim. O ótimo às vezes é inimigo do bom. Opa! E eu tenho esse exemplo dentro da minha casa. Porque durante esses 5 anos da faculdade, eu arrumei o amor da minha vida. Sim. Que também é dentista. Que tem uma linha de trabalho totalmente diferente da minha. Porque ela fez apenas uma especialização, ela trabalha fazendo clínica geral, mas ela tem um projeto mais importante na vida dela, que é ser mãe e esposa. Sim. Então, ela tem que... Eu moro na Serra da Cantareira. Meus filhos estudam no Tremembé, é perto. O consultório dela é no Imirim, é perto. Mas é tudo muito corrido. Mas é São Paulo, né? Trânsito. E tem que levar no inglês, e tem que levar no clube, tem que levar na ginástica, tem que levar no vôlei, tem que levar na ginástica artística, tem que... Aí agora meu filho está no ensino médio, aí tem que ter mais detalhes ali, porque tem mais aula extra, aí tem a cabeça deles. Por isso que eu agora virei a chavinha na minha vida, porque eu corri muito. E continuando essa minha trajetória dentro do início da minha carreira, que foi a primeira especialidade chamada endodontia, eu vi um leque muito bom, uma fatia muito boa, técnica e financeira. Porque se eu vou no consultório do Otávio, vou no consultório da Cláudia, faço uma endo de manhã, uma tarde, eu saio com R$1.500 no bolso. Sim. Sem gastar nada. Só o meu conhecimento e as minhas coisas. E endo, vocês conhecem a maioria, quer levar tudo dele. Quer. A melhor coisa é o meu material, meu motor, meu tudo. Então ali
entrei no curso do professor Noboro Imura, assim, uma sumidade, junto com o professor Mário Zuolo, no antigo sindicato na Rua Humaitá. E eu lembro que foi meu primeiro carro 0 quilômetro, um Uno Mille 99, pretinho. E o meu irmão, que vai também assistir, pegou, logo que eu comprei esse carro, ele pegou, foi emprestado, porque ele era jovem, né? 18 para 19 anos, e saiu na balada e voltou. E eu fui pro curso do Noboro, lá cheguei no... Quando eu trabalhava dinheiro, eu recebia muito em dinheiro. Antigamente eu recebia muito em dinheiro. Aí já passei e enchi o tanque do Ninho, né? Carro novo. Cheguei no curso do professor Noboro, fui da partida um tanque vazio. Ué. Voltando, enchi de novo. Voltei pra casa, cheguei em casa vazando, liguei na concessionária, falei, meu, acabei de comprar o primeiro carro 0, pobre é uma desgraça, né? Pô, o Ninho, você vai lá, o cara falou, não, você furou seu tanque, custa R$800 e vai ter que trocar. Legal. O Ícaro tá me devendo essa, hein? Meu irmão chama-se Ícaro. Uns 4 anos atrás, ele, lembra aquele... Fui eu que saí na balada, eu passei num buraco, fez um barulho no seu carro, eu acho que furou. Pô, e ele demora esse tempo todo pra chegar. Irmão, né? Me dá guitarra, mas não falha, né? A gente perdoa, né? E aí fiz o primeiro curso do professor de Endo, foi um curso de aperfeiçoamento, porque eu sempre comento que na minha época ainda não podia, mas não faça especialização direto. Aprenda a ser dentista. Seja dentista. Aprenda a fazer de tudo um pouquinho. Você não gosta de endo, mas você tem que abrir. Você não gosta de orto, mas você tem que saber planejar. Você não gosta de pele, mas você tem que saber classificar, identificar. Indicar também. Indicar, principalmente. Porque se você indica e não sabe a classificação, você não sabe a previsibilidade. Aí você fica num círculo correndo atrás do rabo. Então nós vamos chegar na periodontia ainda, que foi a minha segunda especialidade, mas voltando a endo, então eu fui primeiro fazer um aperfeiçoamento. Aprendi, e aí fui trabalhar no consultório do Adriano, puxa, tive um abscesso, aí eu lembro que o irmão dele falava, não, mas ele faz curso com o Noboro. Noboro, você tem muita credibilidade, viu? Então eu falo, puxa, e você está naquela curva de aprendizado. Porque nós não somos dentistas, nós somos recém-formados, quando nós estamos ali 2 anos. E aí fiz o curso do professor Noboro, aí depois eu fui fazer outro curso de aperfeiçoamento com o professor Igor Popovits, lá na Universidade de São Paulo. Depois fui lá para a PCD de São Caetano fazer o curso de especialização em endo com o professor Igor, com o professor Cássio Moura e com o professor Luciano Natividade. Aí fiz o curso de endodontia e especialização com eles. Foi uma época maravilhosa. Por quê? Eu sempre gostei de fazer amizades, de conhecer novas pessoas, e foi um curso que eu fiz fora do meu centro ali, que eu moro na Zona Norte, fui para São Caetano. E lá tinha um aluno de cada lugar. E isso para mim é muito nobre, porque eu conheço a cultura, eu conheço um pouco dos detalhes, dos hábitos no consultório. Porque como endodontista eu aprendi muito a crescer como profissional. Por quê? Eu chego para trabalhar no consultório seu, tem detalhes seu. Eu chego no dela, tem detalhes do dela. E eu chego com os meus detalhes. Só que se eu chego lá, Otávio, coloca essa caneca aqui, coloca... Pô, mano, nunca mais eu chamo mais endodontista, né? Você aprendeu a se adaptar. E pegar o que é melhor de cada um. Isso é muito valioso. Isso é muito valioso. Por quê? Um isola, o outro não isola. Um cimenta com isolamento, o outro cimenta... Um usa X, o outro usa Y. E hoje tem uma coisa que nós precisamos aprender muito, que nós tivemos pouco, e agora a gente aprende um pouco correndo atrás, que é o marketing, né? Como cada um faz o seu posicionamento dentro do seu consultório. Eu estou com uma aluna recém-formada, ela se formou agora no final do ano, na universidade que eu dava aula, e o Instagram dela tá lindo. Lindo, parece que ela tem 35 anos de formada, uma clínica de milhões, ela é especialista, pro master. Pegou o CRO faz 1 mês. É uma habilidade.
E eu já, não vou citar nomes, porque aí já são mais midiátricos, né? Eu já participei de alguns aí que estão na crista da onda, que os caras estão muito bem, estão fazendo odontologia de verdade, mas não são dentistas, são apenas marqueteiros. E tá tudo bem. Tem também. É um novo momento. Por isso que eu Sim. falo, com a endodontia, eu aprendi isso e aprendi um pouquinho do marketing lá atrás também, porque eu chegava, obrigado, doutora Eliana Langelotti, Karina, amo vocês. Ela me posicionou até na hora do meu casamento, que está meio nervoso. Mas isso. E aprendi, ela tem um consultório da doutora Eliana no Morumbi. Imagina, eu aprendi a trabalhar com gente fina, onde o problema da endo é meu. Porque minha esposa trabalha, voltando à comparação com ela faz uma odontologia um pouco mais tranquila, porque ela trabalha na periferia. E lá, quando dá endo, a culpa é do paciente. Quando você trabalha num lugar mais elitizado, digamos assim, a culpa é sua. Eu falo, eu tenho culpa? E aí eu aprendi lá a lidar, a me posicionar. Minha mãe é cozinheira, minha mãe trabalhou como cozinheira no Colégio Santo Inês, e uma vez eu atendi uma moça lá, banqueteira. Eu falei, minha mãe está fazendo um curso, sei lá onde, em Paris? Eu, não, no Lago Barocho. Para mim, minha mãe estava estudando. Aí a dentista veio, não fala mais onde sua mãe está estudando. Porque são realidades distintas. São Paulo, e eu vindo para cá, eu vim refletindo, vim até filmando, eu gosto muito de arquitetura, né? Ali aquela região, Pinacoteca, né? Estação da Luz, é um lugar nobre, né? E eu vim pensando o quanto São Paulo é grande, o quanto grande São Paulo é uma capital do mundo. E eu posso afirmar que nós moramos num dos melhores lugares do mundo. Você sabe bastante que eu viajo Sim. muito, conheço vários lugares, alguns. Estuda né? bastante, viaja bastante. E eu gosto muito de conhecer. Eu fui daqui até São Pedro de Atacama no final do ano, então fiz a Argentina, fiz Paraguai, fechei a 4ª capital do Mercosul com meus filhos de carro, porque fizemos o ano passado Brasília, esse ano fizemos a última, que foi Assunção, porque eu queria mostrar para eles o que é a realidade dos vizinhos aqui, né? Eu gosto muito de viagens culturais com os meus filhos de carro. E eu falo que São Paulo é uma metrópole gigante. Então, trazendo para a nossa situação, para a nossa profissão, tem para todo mundo. Tem, com certeza. O endodontista, ele consegue trabalhar de A a Z. E ali ele vai aprender um pouco do que é se comportar dentro do consultório dos outros, porque a endodontia também tem um detalhe. Ela te fecha para o mundo da odontologia, né? Você fica muito focado só num dente, né? Você isolou. Você é endodontista, ali, né? Não. Você isolou, pegou seu motor rotatório, a sua irrigação e aspiração acabou. Você nem vê o que está acontecendo no dente do lado. Se não está inclusão, se está bonito, se está feio, o que tem em cima. Verdade. E o dente do lado? Tem algum problema? Sim. E a boca? Então, assim, o endodontista tem esse fator nobre de estar conhecendo alguns lugares, mas o fator que eu falo que ele fica muito engessado. Por isso que hoje os bons endodontistas estão abrindo um pouquinho mais a cabeça. E aí fui para a minha segunda especialidade, porque aí eu já tinha feito especialização, tudo bonitinho. E aí aquilo que vocês comentaram, eu gosto muito de estudar. Então eu me formei, eu entrei no curso, fiz um aperfeiçoamento. Eu fiquei 20 anos sem parar um ano de estudar, um curso atrás do outro. Emendou atrás do outro. Porque eu ia adquirindo conhecimento. Então eu falei, agora o próximo, periodontia. Por quê? A periodontia casa muito no que nós vamos falar no final do nosso podcast, que são os pacientes 50 a mais. No meu caso, o que está acontecendo comigo na minha boca. Sim. Agora, o meu dia a dia e o dia a dia de muitos dos meus pacientes, porque eu tenho uma análise estatística mediana e eu vejo que eu tenho 50 a mais, vamos dizer ali, 50% a 60% do meu público. E a pério também está linkada com a endo, né? E aí, antes de pensar nisso, 50 a mais, eu pensei, poxa, alguns detalhes da endodontia não ficam redondos, principalmente em relação ao pós-operatório.
Puxa, é sessão única, é medicação, é tudo, mas aquele dente ainda tem algum detalhezinho. E aí, o básico bem feito, que é o jargão do professor Átila na Universidade de Brás Cubas, qual é o básico bem feito? É o quê? Uma sonda. E aí eu comecei a fazer o básico bem feito. Sim. Se a dica, jump off the cat, o básico bem feito, uma sonda periodontal. Vai isolar? Sonda. A doença periodontal, ela tem uma característica, ela é sítio localizada. Sim. A mesial do 16 está perfeita, a distal está com uma bolsa de 8 milímetros. E ela é silenciosa também, às vezes não dá sinais. Silenciosa, assintomática, progressiva e lenta. O que você quer mais? Uma bomba relógio, né? E aí a gente fica... Puxa, aquele não ficava redondo. Eu ia lá pro Morumbi e não ficava redondo. Falava, puxa, pegava a sonda. Tem que saber resolver esse detalhe relacionado a salvar o dente. Por quê? Eu sempre tive um conceito, desde lá da década de 90, que nós temos que salvar o órgão chamado dente. Até quando se esgotar todos os detalhes que podem comprometer a sua reabilitação. Sim. Então eu falo que a minha formação lá atrás, e hoje eu falo para meus alunos, salvem esse órgão chamado dente. É fácil você pensar em um tratamento reabilitando com implante, que é uma das minhas especialidades, que é uma alternativa. Mas nem sempre é 100% previsível. Não. E o principal é um órgão mecânico. Você tem uma dentição mista. Você tem dentes com propriocepção, implante que não tem propriocepção. Então eu falo para o paciente, se nós pudermos trabalhar para poder salvar esse órgão, e você quiser, porque o dono do dente é o paciente. Sim. Eu, tecnicamente, posso dar algumas opções. E eu falo para os meus pacientes, ainda vocês têm a facilidade e a felicidade de ter 4 dentistas aqui. Você quer que eu fale o quê? Como periodontista? Sim. Ou como implantodontista? Como implantodontista, já vem uma bike elétrica na minha cabeça. Dinheiro, vamos extrair, regeneração, membranas, todo implante precisa de biomaterial, todo biomaterial precisa de proteção, precisa de uma barreira, precisa de uma membrana, precisa de um enxerto de tecido conjuntivo, precisa de uma prótese transitória, que eu como protesista não falo provisório, que é transitório. Precisa até patentear isso. É transitório, ela que vai ganhar o jogo. Então eu falo que quando vem o implante, eu falo, você quer? Ótimo, perfeito. Olha, lembre-se que nós estamos tirando o seu órgão e fazendo um órgão artificial. Você perdeu o seu dedo, eu estou fazendo um dedo mecânico, perfeito? É uma Ok? prótese. É interessante na hora que se coloca assim, vira a chave da pessoa. Porque ela não pensa assim. Mas eles são leigos. E nós fala assim, é como se eu estivesse estivesse colocando uma perna nova em você. A pessoa fica assim. Como assim? É um órgão. Por mais parecido que fique, que seja, não é o porque natural. eu não sei se é porque a pessoa acha que é pequenininho, que tem vários, né? Que o conceito é diferente, né? Que dá e a dificuldade é maior pra gente que é pequenininho. Fazer um fêmur, não desmerecendo, mas acaba tecnicamente sendo mais... Mas acho que dá menos trabalho, é mais fácil, não tira logo, mas não é, tem muito, igual você tá falando, tem muitos processos e muitas coisas envolvidas. Exatamente. Né? E aí eu fui atrás disso, de salvar esse órgão. E aí a periodontia caiu, assim, de uma maneira muito, muito nobre. E mais nobre ainda porque eu fiz em Bragança Paulista. Então eu ia para lá, ficava 2 dias lá, dormia, imagina a farra, 3 homens indo, 3 amigos, e a felicidade de ir com 2 amigos meus que estudaram comigo na graduação. Eu liguei para eles, vamos fazer pério junto? Vamos. Então fomos para Bragança, foi um momento muito legal, assim, um momento engrandecedor, porque comecei a entender o quão complexo é esse órgão chamado dente, que não é apenas fazer um tratamento endodôntico, uma raspagem ou alisamento coronário radicular, ou fazer um recobrimento que vá trazer a previsibilidade para esse dente que vai salvar ele. Então eu falei, puxa, e quando eu não salvo? O que eu vou fazer? Implante. Aí fui atrás de cursos de implante,
fiz aperfeiçoamentos, como sempre comento. Nada tem que ser feito mergulhando 100%. E também não aconselho a fazer 4, 5 especializações, mas como assim? Porque você foca em algumas também. Hoje, cada vez menos, eu estou focado na endodontia, e sim na pério, implante e prótese. Então, por isso que eu falo, até como endodontista, pode ser que daqui 5 anos eu não esteja mais fazendo, ou esteja fazendo, não sei, porque a partir do momento em que vocês verem o Átila acomodado, eu não estou bem. Então, lógico que você sabe que eu tenho vários projetos ali, aqui. Lógico que hoje o meu principal projeto chama-se família, meus filhos, a minha esposa e o Átila. Eu sou ciclista, vou pedalar quando? Quando eu tiver 70 anos? Espero que sim. Mas agora eu tenho que pedalar muito. Agora também. Também, agora eu tenho condições de ir daqui até o deserto do Atacama e voltar dirigindo. 70 anos, será que eu vou ter pique? Pode ser que eu engate ele num caminhão em vez de avião. E tá tudo bem. Então eu falo que nós temos que estar sempre nos renovando, e por isso que fui lá, fiz aperfeiçoamento em implante. Comecei com a prótese, porque se a dica para alguém que está começando, querer entrar na área de implante, comece pela prótese, para você entender o final do seu trabalho. Então, a dica para recém-formado, comece pela prótese. Planejamento reverso. Para você, exatamente, é o nosso famoso planejamento reverso. Para você começar a pegar habilidade. E aí, ao mecânico, você acha que eu tenho dificuldade para apertar e para soltar um parafuso? Eu aperto e solto, que nem na trilha. O pessoal fala, quebrou a corrente? Deixa que eu... O doutor faz em menos de 1 minuto. Às vezes eu monto e desmonto em 2 minutos, 2 vezes. Porque, habilidade manual, eu mexo com... Eu faço estrauma, então aquela chavinha estrela, é muito mais delicado. Então eu falo que começa pela prótese, para você se familiarizar com os componentes protéticos, com o básico bem feito. E aí depois você vai para a cirurgia, porque a cirurgia ela é mais desafiadora. A cirurgia ela é muito mais complexa, porque nós estamos trabalhando com o ser humano, onde nós temos que fazer um planejamento, como ela citou, o planejamento reverso da a cirurgia. cirurgia vai entregar uma prótese bem feita. E a cirurgia é muito detalhada. Ela vai dar condições para a prótese. Eu vou fazer um preparo para laminados. Vou fazer lá 6 preparos para laminados. Posso parar na metade, comprar uma broca no outro dia e fazer no outro dia. Eu estou numa cirurgia, o planejamento tem que estar redondo. Tem que terminar. Terminou. Então tem que estar planejado só o anestésico, a medicação pré-operatória, as intercorrências transoperatórias. Então eu falo que tem que ser um planejamento muito, muito, muito meticuloso, muito delicado, para que você tenha sucesso. Então faça primeiro um curso de aperfeiçoamento em prótese, para depois você ir para a cirurgia. Que aí você, como a Cláudia comentou, você vai saber aonde você vai querer chegar. E aí depois você vai operar, que é uma responsabilidade muito maior. E para fechar esse ciclo, a última especialização foi a prótese, porque eu falei, eu quero entender dessa reabilitação. E foi a melhor especialização. Por quê? Porque eu entendi a relação maxilo-mandibular de uma maneira muito mais nobre. Eu sempre gosto de brinco, qual que é a melhor viagem? A última. E a melhor especialização? A última. Qual que é a melhor viagem? A melhor viagem dos sonhos. A do Atacama que eu fiz agora, fiz várias, mas essa daqui foi a última. Tá na memória. Sim. Mas a de bike, a Whistler, fiz em agosto, mas fiz Compostela, fiz isso, fiz aquilo. Então eu falo que, e a melhor especialização? A prótese. Porque a prótese me fez entender o quanto é importante eu pensar nessa relação maxilo-mandibular. E a dica que eu sempre dou para os meus alunos, entenda que a maxila é fixa, a mandíbula é móvel, presa basicamente por 4 músculos, masseter, pteroideu medial, lateral e temporal. Movimento de alavanca, não é uma dobradiça. Então entenda que tem o toque primeiro na região posterior. Então, se você hoje, cada vez mais pegamos pacientes com envelhecimento bucal precoce, de todas as maneiras, seja bifração, erosão, corrosão, recessão, Bruxismo. apertamento,
cada vez mais reabilitamos, aumentando essa dimensão vertical. Então você tem que entender que se você colocar 1 milímetro na posterior, você abre na anterior 2, 3. E pode. E está tudo bem. A literatura te embasa tecnicamente de você fazer um aumento de dimensão vertical plausível. Eu faço muito. Eu estava agora na Universidade Brás Cubas com uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Um abração, o Júlio. O Júlio Luz, ele é pós-doc na Unesp, cria do botino, então respira a prótese. E a gente discute muito, em breve teremos até um curso juntos. Nós falamos muito sobre esse momento que a odontologia está vivendo, onde nós podemos e devemos aumentar, reabilitar com segurança. Mas temos que fazer o básico bem feito, sabe? Aquele articulador, Os conceitos básicos levados está tudo bem, é tranquilo. Não precisa inventar. Eu não tenho scanner, mas eu penso digital. Eu faço digital. Porque eu respiro digital. Sim. Porque eu tenho celular. Eu fui viajar agora, eu fiz acho que umas 4, 5 mil fotos. Hoje a gente faz Por quê? Porque nós somos digitais. Antigamente ia viajar, e a Cláudia, a gente ia viajar na nossa época, um filme de 24, era 36, era viagem, meu. Quando eu estava começando o mestrado, você ia pro microscópio tirar foto, aí você tirava assim 4 filmes, mandava revelar, você olhava tudo fora de foco. Porque você não tinha como... Você focava ali, mas você não sabia se... Rezava. Aí tinha que fazer tudo de novo. Fora o custo. Nossa, você gastava Era caro também. Tempo, né? Custo. E aí você tinha que reservar o microscópio de novo, aí tirava as fotos de novo. É muito mais fácil hoje. Mas aí eu vejo na universidade que esse muito mais fácil tem 2 vertentes, né? Porque entra muito fácil, sai muito fácil. Mas tem a vertente boa. Porque dentro de uma turma, vamos colocar ali, que se formou agora, acho que eu estava participando, entre noturno e diurno, uns 120 alunos, tem alunos bons. Tem gente boa. Muitos alunos dentro de uma universidade particular, uma referência no Alto Tietê, mas tem alunos muito bem focados, preparados e interessados. Mas aí tem o outro lado. Tem aqueles que não sabem nem o que estão fazendo ali, porque não sabem nem escrever. Porque não sabem se é com S ou se é com C. Não sabem redigir uma redação. Então eu falo que eu estive num curso, o último que eu fiz fora, fiz um com o professor Otávio também, foi maravilhoso, né? A oportunidade inesquecível, né, Atia? De ir para a Alemanha, e fiz um na França, e a professora comentou, não, vocês têm professores muito bons e dentistas muito bons no Brasil. Mas eu falo que nós temos muito bons e muitos que são um pouquinho mais limitados, um pouquinho mais, fala assim, com menos conhecimento. E aí eu falo que dentro desse ambiente que eu respiro ali, que é acadêmico, eu sempre gosto de comentar com os alunos. Não precisa fazer 4, 5 especializações. Não precisa ser multifatorial, multidisciplinar. Faça o básico bem feito. Se vá fazer uma especialização, faça o passo a passo. Às vezes vai te despertar uma segunda, mas nessa primeira, faça um aperfeiçoamento. Eu sempre gosto de comentar com os alunos, o que você tem dificuldade? Cirurgia? Faça um curso de cirurgia. Você tem dificuldade para fazer abertura de uma endo? Porque hoje, cada vez mais, eles são enxutos, né? Sim. A carga horária que nós tivemos e que eles têm agora, puxa, metade. Menos, não tem uma... Eu acho que as faculdades, elas não têm um cronograma fixo, né? Muda muito. Então, muda muito de uma para outra. Tem faculdade que, às vezes, a pessoa está se formando, mal entrou numa clínica. Teve a pandemia também, que atrapalhou bastante. A pandemia teve, o pessoal foi ali
para online, mas como é que você faz uma faculdade de odontologia online? É difícil. E aí tem que correr atrás depois. É assim, uma abertura de um dente não dá para você fazer online. Uma anestesia não dá para você fazer online. E eu falo também que hoje, dentro da universidade, eu entendi que também existem muitas restrições que não tinha na nossa época. Também. É até delicado citar, né? Mas um aluno estava de touca fazendo prova. Aí você tem que tomar muito cuidado, porque ele pode estar com um fone de ouvido. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você não pode falar, puxa, olha... Tira isso, tira sua touca. Aí você tem que chegar, puxa, será que você não esqueceu um fone de ouvido no seu ouvido debaixo da sua touca? Porque na minha época, o professor ia dar um tapão na orelha, esse fone ia sair do outro lado do ouvido, ele ia falar, tira essa merda daí, desculpa. Tira essa porcaria daí. Então eu falo que mudou muito. Então eu falo que hoje também nós temos uma série de detalhes, eu vejo até pela criação dos meus filhos, dos seus filhos. Você tem filho, Cláudio? Não. A gente vê que é diferente. As coisas mudaram muito. E até mas eu não é agora, não, porque há uns 20 anos atrás, eu cheguei a dar aula numa universidade particular aqui, e eu peguei o aluno com um papel do lado, fazendo prova, eu tirei a prova e o papel e dei 0 para ele. E a faculdade veio me chamar a atenção que eu tinha que dar uma nota para ele passar de ano. Eu falei, não, ele estava com a cola do lado, não é que ele estava nem disfarçando, ele não estava nem disfarçando. Eles não disfarçam hoje. Então, assim, o professor, ele perdeu a autoridade dele. Ele também não precisa ser do jeito que ele era, mas ele perdeu a figura dele de professor, e isso é uma coisa complicada também. E assim, agora, recentemente eu mudei a chavinha, né, porque eu saí da universidade, vendi o instituto, acabei agora ficando focado no meu consultório, que eu não tenho uma clínica, eu tenho um consultório pequeno, e eu falo que é o básico bem feito, onde na pandemia eu não tive nenhum problema financeiro na sala, com colaboradores, né? Porque é tranquilo, eu tenho uma sala de 38 metros. Então eu falo que eu tenho o básico bem feito. O meu é assim. Para poder ficar ali, slow, profile. Eu cada vez mais sou slow dance, marco um de manhã, outro à tarde, porque eu trabalho muito com reabilitações. Então, que nem agora eu estou numa sequência de... Acho que são 3 quinta-feiras que eu estou com um casal, que eu estou tendo os 2 de manhã. E é um trabalho de reabilitação na boca inteira. Se eu passo 1 a 1 no modo dentista normal, eu vou demorar 2 anos. Sim. Então eu já vou entregar agora. Utilizar, né? E aí isso me fez entender que o consultório é a principal fonte de renda. E a gente tem que otimizar ele. E eu tenho, se Deus me deu toda essa trajetória que nós conversamos rapidamente aqui, e que eu sou eternamente grato a Deus e às pessoas que estão ao meu lado, para eu poder cuidar da saúde bucal e promover saúde, vamos fazer. Quinta-feira estava no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, dentro da parte de odontologia, e até me emocionei. Puxa, o quanto nós somos importantes para os pacientes e para a vida. Porque eu estava conversando, tem um paciente meu que teve um acidente, caiu do 6º andar, enfim. E quem salvou a vida dele foi o bucomaxilo. Porque na hora que ele estabilizou, o anestesista falou, que você agora salvou a vida dele. Na hora que ele estabilizou, porque a maxila quebrou em 8, a mandíbula em não sei em quantas partes. E aí ele falou que ele não via nada, era só edema. E aí ele foi com o fio 2.0 estabilizando. A hora que ele estabilizou, algum vaso ficou ali travado, melhorou a circulação, o menino sobreviveu. E aí eu falo, olha o quanto isso me deixa extremamente emocionado, porque olha o quanto nós somos responsáveis por salvar a vida das pessoas. Lógico que a odontologia, agora voltando um pouquinho aí, só para nós já irmos para finalização, a odontologia vive um momento muito delicado. Um momento em que nós temos profissionais altamente responsáveis, técnicos, como esse
professor Fred, doutor Fred bucomaxilo do hospital, das clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é referência no mundo. E ele fala que ali eu vi, faz muita ciência, nós temos muita ciência. E eu fico muito feliz que o Brasil tem muita ciência. Por mais que nós capengamos ali, aqui, eu dentro da universidade eu vi, nós temos cientistas de alto nível aqui. Por isso que muitos vão embora, porque eles querem. Sim. Nossa, a nossa área de saúde é isso. Eu sempre brinco que nós perdemos a oportunidade de fazer o turismo de saúde do mundo. O Brasil tinha que ser o turismo de saúde do mundo. Eles tinham que vir para cá. E assim, e eu tenho vários pacientes, vocês também vêm de fora. Esse mês agora eu tive 3 de fora. Canadá, Estados Unidos e Europa, Itália. E cada vez, vocês também. Cada vez mais. Cada vez mais. Por quê? Não é porque é barato, porque aqui é bom. Sim. Porque a gente não é barato. Eles confiam, né? Porque nós somos profissionais gabaritados, então, tecnicamente, a gente tem um preço diferente. E não é barato para eles também, mas eles confiam. Ou seja, nós resolvemos os detalhes que, às vezes, não conseguem resolver, porque, como eu comecei falando com vocês, nós temos uma faculdade única e exclusivamente desse órgão no Brasil chamado odontologia. Que fora do Brasil, alguns lugares de primeiro mundo não existe, porque a pessoa é médica, depois ela vai fazer odontologia, depois ela vai fazer periodontia. Imagina, ela vai fazer medicina, periodontia. Vai demorar 38, 40 anos para poder chegar num recém-formado. E aqui, com 25 anos, vamos estourar uma média, eles estão bem preparados para cuidar desse órgão de uma maneira muito nobre, de uma maneira muito plausível. E falando um pouquinho sobre esse detalhe do básico bem feito, que dica eu daria para as pessoas que estão ingressando na odontologia? Não esqueçam daquela sonda periodontal que você usou na sua graduação. E falando um pouquinho sobre aquele paciente que está surgindo cada vez mais no nosso dia a dia, do nosso somos nós. O Átila, ele deu uma aula aqui pra gente. A gente não precisou falar nada. Não, eu vou parar de falar. A gente não precisou falar nada, mas isso é muito bom porque a nossa conversa fluiu, né, Cal? Flui. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Átila. Você com a sua bagagem toda que você tem, as suas especialidades, né? Você já falou, você já nos deu esse dado, né? Que a maioria dos nossos entrevistados, dos nossos convidados dão pra gente, que eles atendem em torno de 60% a 70%, né, Cláudio? Então não estou muito fora. Não, você tá na média, a maioria, eu né? acho que tá todo mundo dentro tá de todo uma mundo realidade igual, parecida. Uma realidade parecida. Nós gostaríamos de saber qual é o tratamento que mais aparece, que tem maior incidência nesse público 50 a mais. É um público bem, vamos dizer, heterogêneo, né? Ainda mais eu estando dentro da Zona Norte, eu pego de todas as classes sociais. E a gente fica muito feliz porque eu tenho condições como especialista e mestre em periodontia de ter o principal foco dentro desses pacientes na implantodontia. Tá. Porque eu falo que é o principal detalhe que eu vejo no meu consultório, no dia a dia desses pacientes que têm mais de 50 anos. E eu não sei se é a estatística de vocês também, mas dentro desses 60%, 100% sendo ele o total, vamos colocar que 75% é do sexo feminino. De sexo feminino. As mulheres se cuidam muito mais. As mulheres se preocupam muito mais com aquele pequeno detalhe daquela gengiva que está indo embora. Porque o paciente é leigo. Ele chega no seu consultório, eu ainda tenho algumas indicações, né? Então falo que fica um pouquinho mais focado na pério, mas ele chega falando, puxa, olha, eu estou começando a sentir o meu dente um pouquinho sensível. E é aquele paciente que é da nossa geração, eu e a Cláudia somos dessa geração, que ele tem os dentes bons. Sim. Ele tem uma saúde, vamos dizer assim, não tem aquelas panelonas. Eu não vejo uma panela com cárie aguda há muito tempo. A dentística, para mim, hoje, ela funciona muito no meu dia a dia. Eu faço muita dentística. Eu falo que ela também ajuda no meu dia a dia como dentista, né, como um generalista ali.
Mas eu falo que eu só troco restauração. Às vezes, em alguns casos, você pega esse público, mas já uma idade já mais para 80, assim, que tem uma difícil, higiene que não talvez consegue não higienizar tão tanto. legal. E aí, quando você tem infiltração, a infiltração ela já é bem destrutiva. Mais agressiva, né? É. E aí eu comento que, assim, dentro desse público, um foco meu é a periodontia. É aquele paciente que é um periodontopata, às vezes controlado, às vezes não, mas que chega um pouco assustado. Porque porque, como nós comentamos, a periodontia ela é sítio localizada. Às vezes chega com 16, com uma recessão pela palatina gigante. Falando, não, eu vi no seu Instagram, eu vi indicado pela minha dentista, e eu sei que você é periodontista, e eu queria focar nesse dente, nessa reabilitação. E aí, a minha visão como reabilitador é muito mais favorável. Eu fico muito feliz, porque às vezes aquela recessão tem um fator periodontal, mas tem um fator reabilitador muito grande. Mecânico, né? É mecânico. Nós sabemos que a mandíbula é uma alavanca de terceiro grau, onde nós temos a chave do molar como a principal referência de uma mordida na região posterior. Então, se aquele molar está tendo uma sobrecarga na sua cúspide MV1, vai dar ruim. Porque ele tem que ter a sobrecarga na cúspide palatina. É VIPs e MIVs e ponto. É o básico bem feito. Por isso que eu sempre falo, o meu jargão, o jump off the cat, é o básico bem feito. Desoclusão. É o básico, né? Aí ele quer fazer aquela recessão que eu falo que premolar, para mim, é o pior dente do mundo, né? Ele é ruim para fazer renda, é ruim para fazer prótese, é ruim para raspar, é ruim para fazer restauração. O istmo do pré-molar, do 14, do 24, do 25, do 15, esse istmo é o meu calcanhar de Aquiles. Fratura fácil. Tudo. Então, recém-formado, aprende a tratar pré-molar. Pré-molar é delicado, porque você tem que raspar ele com a Mini 5 de um lado, a Mini 5 do outro, Mini 5 de um lado, Mini 5 do outro, porque aqui no meio tem o istmo. Então eu falo que aí a pessoa vem em recessão no pré-molar. Aí você fala, puxa, legal, vou recobrir. Só que não. Ele tem uma guia que está totalmente carregado naquele pré-molar. O canino dele não tem mais nada de guia. Aí você fala assim para ele, puxa, eu vou desgastar? Não, eu vou acrescentar uma guia no canino. Eu tenho que fazer um laminado cerâmico no canino para devolver guia. E essa, como a minha principal indicação, essa é a minha visão como periodontista, como reabilitador, de um laminado cerâmico. Porque eu sempre gosto de comentar, nunca proponha um sobretratamento. Eu só proponho tratamento. Se ele não precisa, eu não vou. Sim, não, com certeza. E aí, quem me acompanha em redes sociais vê preparo de periodontista. É o suficientemente invasivo. Não é minimamente invasivo, porque isso já foi invasivo, né? Então tem que ser o suficientemente invasivo. Fazer aquele preparo que ele seja plausível, tanto na relação com o periodonto quanto com o dente. Porque esse meio milímetro que a gente está brigando ali nessa transição da estética vermelha com a estética branca, faz toda a diferença. Eu acho que hoje o digital até ajuda nisso, né? Porque magnifica. E o scanner, ele pede para você ser um pouco mais conservador, né? Sim, ele te magnifica o que você não conseguia ver a olho nu. Lógico que eu já trabalho com lupa há muito tempo. Outra dica, recém-formado, use a lupa. Use a lupa. Quem tem 10 anos de formado, use a lupa. Quem tem 50 anos de formado, use a lupa. Lupa não é para você ter luxo, é para você ter refinamento e para você ter qualidade de trabalho. A lupa é vida. É vida. Não começa é mais vida. lupa. Cara, já, você é o cara. Com fotóforo. Tá caro, mas tem que ter os dois. Eu uso os dois há muito tempo e não canso de dizer, uso o Exam Vision, que é maravilhosa, customizada,
Carlos Diajá, quem precisar, só entrar em contato comigo, que eu tenho contato direto dele, é maravilhosa. É lógico que existem outras no mercado, existem outras marcas comerciais muito boas também, mas eu sempre gosto de falar em nome da ExxonVisio porque é uma empresa que sempre foi muito próxima de mim e sempre teve um carinho muito grande, então eu falo que lupa é vida. Eu sempre aconselho, sempre oriento que você tem que ver o que você está fazendo. O fotóforo te faz visualizar lá onde o seu refletor não chega. Então, se puder ser os dois, melhor ainda. Estamos caminhando para o final? Estamos caminhando para o final. Infelizmente, porque é um papo tão Infelizmente gostoso. Está tão bom, né? Ele precisa marcar outro. Ele deu uma aula pra gente, nós vamos com certeza marcar assim, outro. Uma aula não de odontologia, uma aula de como viver bem, porque eu acredito que você também viva bem, Cláudia também viva bem, e eu falo que é isso que nós temos que levar dessa vida, as coisas boas e ser leve. Porque de coisas pesadas a gente tem tantos detalhes, né? A Cláudia até, a hora que eu cheguei, já foi assim, puxa, eu não vou deixar meu carro aqui na porta. Não é, porque eu tenho medo. Sim, lógico. São Paulo é delicado. Sim. E o mais delicado ainda, esse carro... não é qualquer carro. E esse carro não é meu. É um xodó. E é do meu irmão. E aí... O irmão que furou o tanque ou não? É o irmão que furou. O irmão que podia ter deixado aqui que tava valendo. Porque eu falo... Esse irmão é bom, hein? E família, né? Meu irmão agora está sem carro, a gente mora na Serra da Cantareira, ele trabalha em Osasco. E eu tenho um carro confortável, e ele ir de Fusca todo dia e voltar. Aí eu falei, puxa, fica com o meu carro, eu fico com o meu, porque se eu não ajudar meu irmão, vai ajudar quem? Verdade. Não, e não é qualquer Fusquinha. É um Fusquinha bonitinho. Placa preta. Todo caprichado. Lindo. É o nosso xodó. Eu também tenho um 173, o meu um pouquinho mais derrubado, de lata, mas de mecânica impecável. Mas a gente gosta muito desse saudosismo de ver o básico bem feito, porque o Fusquinha é o exemplo do básico bem feito. Nós estávamos falando isso antes. Átila, só temos a agradecer você pela aula que você nos deu. É uma história de vida maravilhosa, né? Sim, você deu, além de dicas odontológicas, dicas de vida, de qualidade de vida, de cuidados com a família, de viajar, de aproveitar, de curtir as pequenas coisas, que isso também nos ajuda a sermos melhores profissionais. Sim, com certeza. E eu queria que você deixasse aqui, para todos que estão nos assistindo, os seus contatos, seu Instagram, para quem quiser, né, te conhecer melhor, conhecer seu trabalho, assistir os seus cursos. Vamos deixar anotado lá. Nós vamos deixar anotado, mas fale, dê os contatos que você queira dar. Dr. Átila Freitas, né, quem quiser saber um pouquinho da minha história, do meu dia a dia, eu posto um pouquinho lá no meu Instagram. Então, quem quiser seguir, @Dr. Átila Freitas no Instagram. Maravilha, é um exemplo de vida. Olha, foi muito bacana esse papo. Muito obrigado. Foi um bate-papo maravilhoso. A gente podia ficar aqui mais umas 5 horas. Sim, com certeza, mas vamos, né, convidar o Átila novamente para continuar, que temos muitas coisas para falar, né, Átila? E muito obrigado aí pelo convite, Otávio, Cláudia. Nós agradecemos. Muito obrigado. E se quiser que eu volto novamente, porque aí tem o terceiro elemento do podcast, que aí faz mais um bate-papo. Com certeza. Você vai conhecer a Marister, vai adorá-la, uma ótima pessoa também. E aí eu falo que aí fica o gostinho para a segunda etapa do podcast de vocês. Então vem aí a segunda temporada, aí quem sabe estarei aqui novamente. A terceira temporada. Essa já é a segunda? Então, já vem a terceira temporada e pronto. E que tenha vida longa esse podcast, porque está ao lado de pessoas leves e tranquilas e amigos, a gente fica muito feliz. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Pessoal, até a próxima. Espero que vocês gostem do nosso podcast. Não esqueçam de nos seguir, de dar o like e de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Até a próxima. Até a próxima. Recuperando sorrisos. Até mais, gente. Obrigado.